O homem que quebrou a queijaria do meu pai me olhou nos olhos, riu e mandou eu ir vender queijinho na feira pros vizinhos. Anos depois, esse mesmo homem me ligou com a voz tremendo, me implorando para salvar a vida dele. Ele não fazia ideia de que a investidora poderosa do outro lado da linha, a única pessoa que ainda podia salvá-lo, era a mesma queijeira de cidade pequena que ele tinha esmagado e jogado no lixo. Eu sou essa mulher. E eu esperei anos em silêncio por aquele telefonema. Meu nome é Marina. Para você sentir o tamanho da minha vingança, precisa primeiro entender o tamanho do que ele me tirou. Meu pai, seu Aurélio, abriu o laticínio São José com as próprias mãos, num barracão simples na beira da estrada, quando eu ainda era criança. Ele levantou aquilo tina por tina, ao longo de 30 anos, e fez daquela queijaria o orgulho da nossa região. Meu pai era a pessoa mais honesta que eu já conheci. Ele tinha uma frase que repetia toda vez que eu queria apressar a produção: o queijo não mente. Marina, se você apressar a cura para ganhar tempo, ele vai entregar no sabor, na frente do freguês. Foi ele quem me ensinou a sentir o leite, a respeitar o tempo da maturação, a entregar uma peça como quem entrega um pedaço da própria palavra. Quando ele morreu, eu assumi o laticínio sem pensar duas vezes. Não era um negócio grande, eram 12 funcionários, gente que eu conhecia desde menina, e os produtores de leite da região que dependiam da gente para escoar a produção. Mas a gente tinha nome. Quando alguém na região queria queijo de verdade, dizia: levo da São José, que ali não tem enganação. Eu carregava o nome do meu pai no rótulo, e carregava com honra. Foi aí que o Otávio Reus apareceu. Ele era diretor de compras da rede Reali, aquela rede gigante de supermercados que tem loja em toda a cidade grande. Otávio chegou de carro importado, terno caro, sorriso que parecia ensaiado no espelho, e trouxe uma proposta que fez o meu coração disparar. A Reali ia abrir 50 lojas novas pelo país, e ele queria São José como fornecedor oficial dos queijos. Você precisa entender o que aquilo significava para uma queijaria de cidade pequena. Era o contrato dos sonhos. Era sair do barracão de beira de estrada para abastecer a rede inteira. Era emprego para a cidade toda. Era leite comprado de todos os produtores da região. Era o nome do meu pai na prateleira de 50 lojas. Otávio sentou na minha salinha, olhou para as fotos do meu pai na parede e disse: a senhora merece isso, dona Marina. Seu pai ia ficar orgulhoso. Eu hesitei. Alguma coisa dentro de mim dizia que era grande demais, rápido demais. Mas ele tinha resposta para tudo. Mostrou contratos, mostrou números, disse que a Reali era uma família, que eu ia ser sócia do crescimento deles. E eu, boba, querendo honrar meu pai, querendo dar trabalho para minha gente, eu mergulhei de cabeça. Assinei aquele contrato achando que era o melhor dia da minha vida. Para dar conta do pedido, eu fiz tudo o que ele mandou. Hipotequei o barracão, peguei empréstimo no banco, comprei tanques de refrigeração e maquinário novo, dobrei o número de funcionários, fechei contrato com todos os produtores de leite da redondeza e, principalmente, recusei todos os meus outros clientes, os mercadinhos, as feiras, os antigos fiéis, porque a Reali exigia exclusividade. Eu apostei o laticínio inteiro numa só carta. Na carta dele, a gente trabalhou como nunca. Foram meses de madrugada na queijaria, de gente vestindo a camisa porque sabia que era o futuro da cidade. E eu entreguei o melhor queijo que a São José já tinha feito na vida, cada peça curada no ponto exato, cada lote dentro do padrão, do jeito que meu pai ensinou. Eu mandei aqueles caminhões frigoríficos carregados com um orgulho que não cabia no peito. E foi quando o chão se abriu. A rede Reali simplesmente não pagou. Otávio inventou um problema sanitário que não existia, mandou um laudo cheio de tecnicês dizendo que os queijos estavam fora do padrão de qualidade. Era mentira. Era o mesmo leite, a mesma cura que ele tinha elogiado pessoalmente. Mas o laudo deu a ele a desculpa para segurar o pagamento. E sem aquele pagamento, eu não tinha como pagar o banco nem os produtores. Eu liguei, eu fui atrás, eu implorei por uma reunião. Os advogados dele me enrolaram por meses, sempre adiando, sempre pedindo mais um documento, mais uma vistoria sanitária. E eu fui entendendo, devagar, a maldade do plano. Ele sabia exatamente quanto tempo eu aguentava. Ele não queria pagar. Ele queria que eu quebrasse. Por que queijaria quebrada vende barato? Quando eu finalmente consegui sentar na frente dele, eu já estava afundando. Eu pedi, com a voz embargada, que ele pelo menos pagasse o custo do leite, para eu salvar os empregos e os produtores. Otávio se recostou na cadeira, sorriu e disse uma frase que eu nunca vou esquecer: negócio é negócio, querida. Isso aqui é mundo de gente grande. A senhora devia ter ficado na sua roça, vendendo o queijinho na feira pros vizinhos. O resto foi rápido e cruel. O banco tomou o barracão. Eu tive que demitir a cidade inteira, um por um,
olhando no olho de gente que tinha confiado em mim. Os produtores de leite ficaram sem para quem vender. Vi famílias indo embora da cidade porque não tinha mais trabalho. E o laticínio que meu pai levantou tina por tina, o orgulho dele, a minha herança, foi pro leilão. E aí veio o golpe final, o que mostrou que ele tinha planejado tudo desde o começo. Quem comprou o barracão da São José no leilão por uma fração do que valia, foi a própria Rede Reali. Foi o Otávio. Ele me quebrou de propósito para comprar o sonho do meu pai por uma migalha. E ele fez questão de aparecer no dia, pegar a chave e dizer, na minha frente, viu como funciona? Vai aprender. Eu cheguei no fundo do poço. Perdi o negócio, perdi a casa, perdi o nome do meu pai. Passei noite sem dormir, com uma raiva que doía no corpo. Mas teve um momento, numa madrugada, em que eu peguei a única coisa que sobrou, a velha forma de queijo do meu pai, aquela que ele usava a vida toda. Segurei aquela forma gasta na mão e fiz uma promessa muito calma, muito fria. Eu disse, não vai ficar assim, pai. Eu juro que não vai ficar assim. A primeira coisa que eu entendi é que eu não podia brigar com ele na justiça. Ele tinha um batalhão de advogados e dinheiro para arrastar qualquer processo por 20 anos. Uma queijeira falida contra a Rede Reali, na base do processo, era a formiga atacando um trator. Se eu desse o bote errado, ele me esmagava de novo. Então eu engoli a vontade de gritar e escolhi a coisa mais difícil que existe: paciência. Eu comecei de novo do zero, num barracão alugado minúsculo, com a forma do meu pai e mais nada. Uma peça de queijo de cada vez, sem pressa, sem atalho, só qualidade, do jeito que o queijo não deixa mentir. No começo era uma encomenda por semana. Depois a fama foi voltando, baixinho, porque produto bem feito tem um jeito de andar com as próprias pernas. E eu fui crescendo, ano após ano, longe dos holofotes. Mas eu não cresci só fazendo queijo. Eu estudei o inimigo. Eu aprendi como funciona o mundo grande que ele jogou na minha cara. Aprendi do mercado de alimentos, dos grandes distribuidores, de como o dinheiro se move ali dentro. E aprendi a coisa mais importante de todas sobre o Otávio: o poder dele não era dele, era emprestado. Porque o Otávio não era dono de nada. Ele tinha casado com a filha do velho Dom Ernesto Reali, o patriarca que fundou a Rede Reali do nada e ainda mandava em tudo por trás. O terno caro, o carro importado, o cargo de diretor, o poder de quebrar gente como eu, tudo aquilo vinha do nome Reali, do dinheiro Reali, do casamento. O Otávio era um rei numa coroa que não era dele. E eu fui descobrindo mais. Conforme eu circulava no meio, eu fui achando outras vítimas. Não fui só eu. Tinha uma fila de pequenos fornecedores que o Otávio tinha quebrado com exatamente o mesmo golpe. Contrato dos sonhos, calote, leilão. Era o método dele. E quanto mais eu puxava o fio, mais feia a meada ficava, até eu esbarrar na coisa que mudou tudo. O Otávio não roubava só os fornecedores. Ele roubava a própria Rede Reali. Cada calote que ele dava, cada compra por baixo do valor, gerava uma diferença que ele desviava por fora, em comissões fantasmas, em empresas de fachada no nome de laranjas. O genro de confiança estava sangrando o império do sogro por dentro, havia anos, escondido atrás dos negócios maravilhosos que ele dizia trazer. Foi aí que o plano inteiro se desenhou na minha cabeça, claro como água. Eu não ia atacar o Otávio. Atacar o Otávio era atacar a coroa Reali. E a coroa tinha advogado demais. Eu ia fazer o contrário. Eu ia entregar a verdade pro único homem no mundo contra quem Otávio não tinha defesa, o Dom Ernesto. O homem que dava o poder podia tirar o poder. Então, com a mesma paciência de quem espera um queijo curar, eu fui montando uma pasta, peça por peça, prova por prova. Os depoimentos dos outros fornecedores quebrados, os laudos sanitários forjados, e principalmente o rastro do dinheiro que o Otávio desviava da própria família. Eu não tinha pressa. Eu esperei o momento exato, o momento em que ele estivesse mais alto e mais exposto, achando que era intocável. E o momento chegou. A minha marca, depois de tantos anos, tinha virado um nome respeitado em queijos artesanais finos. Respeitado a ponto da própria Rede Reali, que estava querendo subir de nível, mandar me procurar para uma parceria premium. A ironia era perfeita. O velho Dom Ernesto em pessoa queria me conhecer, me cortejar como fornecedor especial. Eu aceitei a reunião, mas não fui como vítima. Fui como a investidora que ele estava namorando. Eu entrei naquela sala de cabeça erguida, apertei a mão do Dom Ernesto, e deixei ele falar das maravilhas que a gente ia construir junto. E quando ele terminou, eu disse, com calma: Senhor Ernesto, antes da gente falar de futuro, eu preciso te mostrar uma coisa sobre o seu presente. Eu não vim pedir nada. Eu vim te mostrar quem é que está dormindo dentro da sua casa. E eu abri a pasta. Coloquei tudo na mesa daquele velho, devagar, em ordem. Os fornecedores destruídos, os laudos forjados, e o rastro do dinheiro que o genro dele roubava da família havia anos. Eu vi o rosto do Dom Ernesto ir mudando, da desconfiança para raiva, da raiva para aquela frieza de quem construiu um império e acabou de descobrir um cupim no alicerce. O velho não era bobo. Ele checou tudo, com os homens dele, em silêncio,
e descobriu que cada vírgula era verdade. E aí o Dom Ernesto fez o que eu não conseguiria fazer em 1000 processos. Para salvar o nome Reali, para estancar o sangramento, ele virou a própria coroa contra o Otávio. E quando a coroa se vira, não sobra nada. O mundo do Otávio desabou em poucos dias. Ele foi tirado da diretoria, expulso da empresa que ele achava que era dele. A filha do Dom Ernesto, quando soube que o marido roubava a própria família, pediu o divórcio e levou tudo. Em uma semana, o Otávio perdeu o cargo, perdeu o casamento, perdeu o dinheiro, perdeu o nome. Tudo que ele tinha era emprestado, e a conta foi cobrada de uma vez. E foi nesse fundo do poço que o telefone dele me procurou. Ele tinha ouvido falar que uma investidora forte podia comprar a divisão que estava sendo desmembrada, podia jogar uma corda para ele. Ele me ligou sem saber quem eu era, com a mesma lábia de sempre já meio quebrada, e disse: "Por favor, me ajuda, você é a única que ainda pode salvar a minha situação." Eu deixei ele falar, deixei ele implorar, do mesmo jeito que eu implorei na frente dele 10 anos antes. E então eu fiz a única coisa que eu tinha esperado uma década para fazer. Eu disse, bem devagar: "Otávio, você se lembra de uma queijaria chamada São José? Daquela queijeira de roça que você quebrou de propósito, comprou por uma migalha e mandou ir vender queijinho na feira pros vizinhos? Essa queijeira sou eu." Do outro lado, fez um silêncio que eu vou guardar para sempre. Não tinha lábia que salvasse, não tinha laudo, não tinha advogado. Só o som de um homem entendendo, devagar, que a investidora dos sonhos, a última esperança dele, era a vingança que ele nunca viu chegar. Eu disse mais uma frase: "Eu não vim te ajudar, eu vim te devolver, exatamente, o que você me deu." E desliguei. A reviravolta não foi ele ficar pobre, porque dinheiro vai e volta. A reviravolta foi ele cair da mesma altura, do mesmo jeito que me jogou. Perder tudo que se orgulhava e descobrir que nunca foi dele. Ser jogado no lixo por quem o sustentava. Carregar, agora ele, a fama de ladrão. E o melhor, eu não inventei uma única mentira contra ele. Eu só mostrei a verdade, e deixei os crimes dele fazerem o resto. Com o dinheiro que eu tinha juntado, eu comprei de volta o barracão da São José, aquele de beira de estrada. A Rede Reali, querendo limpar o nome, vendeu rápido e ainda fez acerto com os fornecedores que o Otávio tinha quebrado. Eu reabri o laticínio, chamei de volta a gente da cidade que ainda estava por aí, religuei os produtores de leite, e mandei pintar de novo, na fachada, o nome do meu pai. Eu voltei lá no primeiro dia, antes de todo mundo chegar. Passei a mão na bancada velha do meu pai, aquela que tinha visto 30 anos de trabalho honesto. Tirei a forma dele da bolsa, aquela que me acompanhou no fundo do poço, e coloquei de volta no lugar de sempre. E eu disse, baixinho: "Tá de volta, pai." Demorou, mas tá de volta. O queijo não mentiu. Muita gente me pergunta se valeu a pena gastar 10 anos da vida atrás de um homem. Eu entendo a pergunta, mas tem coisas que não podem ficar sem resposta, senão a gente para de acreditar que existe justiça neste mundo. Eu não fiquei amarga, eu fiquei paciente. E olha, tem uma diferença enorme entre quem é cruel por maldade e quem é justo por necessidade. Eu não fui cruel, eu só devolvi a conta. Se essa história mexeu com você, me conta aqui nos comentários. Você teria paciência de esperar 10 anos em silêncio para cobrar uma dívida dessas? Ou teria gritado já no primeiro dia? E se você acredita que trabalho honesto sempre encontra um jeito de voltar, se inscreve no canal. Aqui, toda semana, tem uma reviravolta dessas, daquelas em que a conta sempre chega, nem que o queijo demore uma vida inteira para mostrar quem fez a cura errada.